as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Diga, estar contigo. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos, só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Se você puder, fique em pé e adore. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Declare: Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes 13.
Juízes capítulo 13. Vamos ler o verso 1 ao 7. E depois vamos ler o verso 24 e 25. Eu quero avisar que todas as terças-feiras nós temos aqui o culto de cura. Todas as quintas temos o culto, a reunião dos vencedores, mais que vencedores. E todas as manhãs, 8 horas da manhã, nós temos oração, 1 hora da tarde e 18 horas. 3 períodos todos os dias aqui na igreja. E que nos dias de carnaval nós vamos ter um congresso de avivamento, chuvas serôdias. Vão estar conosco o pastor Marcos Borges, o Cote. Vai estar o ex-vocalista do Raimundos, Rodolfo Abranches. Vai estar também conosco o pastor Fabrício Miguel, que será o nosso pastor lá no Rio de Janeiro. A Nádia vai estar lançando o seu CD pela Sony aqui. Está confirmado? Nós vamos ter ainda o Ministério Comunidade das Nações aqui. Dito Rodrigues, que vai estar fazendo aniversário hoje. Pastor Bené Gomes vai estar aqui. Tem outras pessoas, eu estou querendo lembrar. Pastor Marcos César vai estar aqui. Juízes capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Verso 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Pai, obrigado pela Tua palavra, que hoje possamos entendê-la, percebê-la, discerni-la, absorvê-la, que hoje ela possa mudar nosso interior, nosso coração, promover transformações e levar-nos ao nosso destino, em nome de Jesus. Você pode se sentar. A história de Sansão está descrita em 4 capítulos da Bíblia. Ele também é citado na galeria dos heróis da fé. Em Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16 está a história de Sansão. A Bíblia fala que o povo de Deus fez o que era mal, e quando o povo de Deus faz o que era mal, faz o que é mal, ele cai nas mãos dos inimigos. Jesus disse que se o sal se tornar insípido, para mais nada serve, a não ser para ser pisado. Quando o sal perde o sabor, ele começa a ser pisado. Já havia 40 anos sob o jugo opressor dos filisteus, quando um anjo aparece. Quantos acreditam que anjos aparecem ainda hoje?
a um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Ele diz que ela daria à luz a um menino, um filho, e esse seria nazireu de Deus, consagrado, santificado, não podendo beber vinho, tocar ou comer coisa imunda, nem mesmo passar navalha sobre a sua cabeça. O anjo diz ainda: este menino começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sansão nasce com um chamado definido, com uma missão bem objetiva. Sua vocação estava estabelecida. Sansão significa ensolarado, distinguido, homem do sol. Ele vive uma história de mulheres, enigmas, subornos, que alimentou mesmo a indústria de Hollywood, que produziu filmes e agora mesmo seriados. Quantos aqui assistiram o seriado da Record? Quantos aqui assistiram o seriado da Record? Eu assisti muito pouco, uns 5 ou 10 minutos. E acredite, eu não gostei. Porque o Sansão ali, eu acho que o pastor Marco César, com uma perucona assim, ia ficar melhor. Eu vi o final, aparece uma Dalila assim, aquela Dalila ali não tem nada a ver. Não tem nenhuma irmã aqui que pareça uma Dalila. Amém, queridos? Os feitos de Sansão são notáveis. Ele coloca fogo na seara dos filisteus com 300 chacais. Mata 1000 homens com a queixada de jumento em Leí. Fere e causa grande morticínio entre os filisteus. Arranca as portas de Gate como folhas, e as leva até Hebrom. Os filisteus sobem contra Judá, à procura de Sansão, porque seus compatriotas o entregaram nas mãos dos filisteus, amarrados com 2 cordas novas. E em Leí, a Bíblia diz que as cordas nos seus braços se quebram como uma linha. O texto sagrado disse: tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se derreteram das suas mãos. Então ele pega uma queixada de um jumento, ainda fresca, e mata 1000 homens, fere 1000 homens. Que sujeito forte. Sansão possuía dons e habilidades incríveis. Era um sujeito muito talentoso. Mas talento não é tudo. Ele tinha um chamado para libertação nacional. A sua vocação era uma vocação que ia chocar o país inteiro. E ele começou a libertar a Israel do poder dos filisteus. Nasceu predestinado. Tinha uma missão e um propósito claro. Todos nós aqui somos nascidos com um propósito. Fomos feitos únicos. Nosso DNA, o nosso texto químico, não é igual a nenhum outro texto químico, a nenhum DNA, a nenhum código genético existente nesse planeta. Você é único, singular. O seu valor não está naquilo que você se parece com as pessoas, mas naquilo que você é diferente delas. Diga para o seu irmão: não se compare com ninguém. A Bíblia diz que naqueles dias os filisteus dominavam Israel. Os filisteus eram os povos do mar. Registra-se que eles vieram de uma ilha. Alguns acreditam que de Creta. E eles dominaram a arte do ferro, porque eles venceram um povo poderoso, os hititas. E eles desenvolveram a arte de navegar. Invadiram o Egito de Ramsés II. E quando invadiram o Egito, Ramsés se juntou o país inteiro contra eles, num grande clamor, porque se ouvia falar dos terríveis povos do mar. E Ramsés miraculosamente conseguiu vencer a guerra. Há mesmo registro, tábuas de argila que mostram a referência dos egípcios vencendo os filisteus, um povo de maior estatura. Eles eram povos muito altos. Daí Golias, um gigante.
E eles residiram na costa ali do Mediterrâneo, onde fundaram 5 principais cidades, e onde é justamente o território de Gaza nos nossos dias. Eles dominavam Israel, porque eles tinham o uso do ferro como matéria-prima para produzir armas, enquanto Israel ainda estava na idade do bronze. E Sansão era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele era um nazireu, separado. Ele tinha votos, ele não poderia beber, se embriagar nunca. Toda vez que um homem de Deus se embriagou, deu confusão. Noé bebeu, se embriagou, ficou sem roupa dentro da tenda. Olha a confusão que deu. O filho foi lá, viu aquilo e saiu contando para todo mundo. Quando ele acordou, amaldiçoou a descendência do filho. Jacó foi embriagado, embriagaram-no no dia das suas bodas, do seu casamento, porque ele havia trabalhado 7 anos por a filha mais nova, e não era costume dar a filha mais nova antes de dar a filha mais velha. Então fizeram ele se embebedar, e depois empurraram a mais velha dentro do quarto, apagaram as luzes, e de manhã, quando ele acordou, ele olhou para o lado e... Agora imagina o trauma daquela moça, gente. A moça foi usada. Quantos aqui já foram usados? E usada pelo pai. E aí ele acorda, passa um tempo para aquela mulher se recompor, se reestruturar, e Deus resgata aquela mulher. Porque Deus é defensor dos fracos, dos oprimidos, é juiz de órfãos, defensor das viúvas. E tem mais citações, Ló fica bêbado e acontece aquela situação toda que você conhece, tem relações sexuais com suas próprias filhas. Sansão não podia beber, ele não poderia cortar o cabelo, era voto de nazireu, imagina o tamanho do cabelo dele. Ele não poderia tocar em coisa imunda, e tampouco comer coisas imundas, animais impuros ou coisas sujas. Israel tinha um código sanitário antes da descoberta da microbiologia extraordinário. Ninguém podia tocar em coisa imunda e ficar por ali contaminando ninguém. Se tocasse um objeto de barro em alguma coisa suja, o objeto tinha que ser quebrado. Se o objeto fosse de latão, de bronze, de ferro, ele tinha que ser lavado em águas vivas, águas correntes. Entenda que isso tudo foi escrito milhares de anos antes de se descobrir esses microbios, essas microvidas, vírus, bactérias e etc. Sansão possuía então uma força descomunal. Ele é conhecido como o portador de um poder físico sobrenatural. Ele foi investido do poder sobrenatural de Deus, com habilidades e forças fenomenais. Era sozinho a maior dor de cabeça dos filisteus. Mas o drama de Sansão começa quando ele desacata o conselho dos seus pais. A Bíblia diz, em Juízes capítulo 14, que ele vai até Tímina. E você vai lá em Israel, você vê essas placas todas. Tímina. Você acha essas cidades todas lá em Israel. É impressionante essa geografia bíblica. E ele chega ali e ele gosta de uma moça. E ele diz, quero me casar com ela. E os pais dizem, porventura não há moças em Israel? Não há moças na igreja e você quer casar com uma pagã? E ele disse, é ela que eu quero. Porque ela agradou os meus olhos. Os pais tentam dissuadi-lo, mas ele acaba casando com aquela mulher. E aquele casamento não podia dar mais errado do que deu. Sansão desprezou o conselho dos seus pais. Eu não estou dizendo que seus pais têm a palavra de Deus para você. Eu estou dizendo que o que eles disserem tem que ser considerado. A decisão é sempre sua. Você nunca toma sob rebelião uma decisão,
mas toma porque entende que é a melhor decisão para a sua vida. Às vezes seus pais podem errar e querer que você não case com alguém. Tem mãe que não quer que o filho case porque nunca quer que o filho saia de casa. Mas há consequências de desprezar os pais. Encurtamento da vida. Sansão morreu prematuramente. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na vida. Há muitas maldições que são produzidas pelo desrespeito aos pais. Vícios, problemas psicológicos, financeiros, enfermidades. Me diga seu relacionamento com seus pais, eu vou te dizer como é que é o seu relacionamento com Deus. Não tem essa de dizer seu ministério, dizer que é o cara, que arrebenta, que faz, que acontece, e não ter um relacionamento com a família. Há um bocado de gente aí sem cabeça, sem cobertura, profetizando sem cobertura, sem autoridade. Quantos não têm ódio mortal dos seus pais? Hoje tem gente no submundo por desprezar seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 30, verso 17: os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Vai ficar sem visão. Como é que terminou Sansão? Estar cego significa não encontrar soluções para a vida. Estar cego é perder os olhos do discernimento, os olhos do entendimento, os olhos da revelação. Significa cair nas ciladas do inimigo. Quanta gente cega porque não respeita a autoridade, porque tem um espírito subversivo e rebelde. Sansão se casa com a Timanita, e aí surge um enigma. Ele vem, um leão novo aparece, ele vai lá, pega o leão e rasga a boca do leão. Depois, passa dias depois, tem um poço de mel ali, que as abelhas fizeram em cima do leão. Ele pega o mel, se lambuza todo, toca naquele corpo defunto, cheio de micróbios, e ainda pega o mel e leva para os pais. Olha aqui que mel que eu achei, que gostoso esse mel. E aí, chega na casa, no momento do casamento, os convidados do banquete, Sansão faz um desafio a eles. Eu quero que vocês descubram um enigma. Do forte, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Ninguém entendeu nada. Mas eles aceitaram o desafio. Ele disse que se vocês descobrirem isso, eu vou dar para vocês 30 vestes, 30 roupas, 30 casacos, para cada um de vocês. E aqueles homens apertam a mulher de Sansão, até que ela insistiu tanto em descobrir aquele segredo, que ele lhe deu o segredo. Ele se sente traído, porque aquela mulher comunicou àqueles homens o que havia acontecido. E ele vai e mata 30 filisteus, pega 30 vestes em Ascalon, traz para aqueles homens e vai embora com raiva. Quando volta, sua esposa tinha ficado com seu melhor amigo. Daí começou a fúria do rapaz. O rapaz ficou irritado. O rapaz ficou ferido. E gente ferida é gente perigosa. Diga isso para o seu irmão. Agora imagina um Sansão ferido. Quando ele tenta entrar nas recâmaras da noiva dele, que o pai da noiva o impede, e ele descobre o que aconteceu, ele pega 300 chacais, incendeia toda a seara dos filisteus.
E os filisteus ficam possuídos, endemoniados. Vão lá e queimam a esposa de Sansão, o pai de Sansão, a casa, a família inteira da esposa de Sansão. E aí Sansão começa a se vingar, começa a matar filisteu para todo lugar. Ele está extremamente ferido. Agora ele oscila entre dor e violência. Muita violência que existe por aí é o resultado da dor não administrada. Muita gente que não conseguiu digerir situações da vida e apelam para a violência na expressão da sua mágoa, da sua ferida. Esses dias eu fui brincar com uma moça e eu fiz uma brincadeira bem suave com ela, nada demais, e ela, calma aí, não fui eu que te machuquei, e se fui eu, me perdoa já. Pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas sempre machucam. E aí ele foi desafogar suas mágoas num prostíbulo, lá em Gaza. Foi buscar alívio das angústias, na imoralidade, desprotegido, aberto, sem defesas. Sua consciência em relação aos mandamentos de Deus se obscureceu, seu caráter se enfraqueceu e ele só possuía uma coisa: força física. Em Juízes 16, a Bíblia diz que ele se une a uma prostituta, é cercado por filisteus de todos os lados e dá uma demonstração da sua força. Arranca as portas de Gaza como folhas e as leva até Hebrom. As portas eram um símbolo da força de uma nação. Então ele arranca aquelas portas que pesam toneladas e sai andando, e os filisteus atrás, e quando ele olha para trás, todo mundo se esconde. Imagine que sujeito era esse. Ele era um sujeito muito forte, mas muito débil moralmente. Há muitas pessoas fortes, mas que têm um caráter débil e frágil. Muitas pessoas cheias de talentos, cheias de força, mas que estão entregando as suas forças aos filisteus. Ele usa a sua força para a sua exibição e para a sua autopromoção. Daí surge Dalila, do vale de Sereque. Quem é Dalila? Dalila é aquela que transpira estrogênio por onde passa. Dalila significa sensual. A palavra é langor. É uma pomba, a mulher. E por que nós estamos falando disso? Porque nós vivemos um país sexolatra. E 90% dos traumas hoje estão relacionados à área sexual. É por isso que Freud ficou famoso. Porque ele só falava daquilo. Sansão é um sujeito consumido pela paixão. Idolatra seu sentimento. Fica enfeitiçado. Já viu o homem enfeitiçado? Eu me lembro, tinha um rapaz lá onde eu morava bem perto de casa, exemplo de bom pai, exemplo de bom trabalhador. De repente o sujeito fica enfeitiçado. Larga a família, larga tudo, fica endiabrado, possuído, não enxerga mais nada, não sei, uma pessoa. Ela. Pegaram ele. Botaram veneno no copo dele. Fizeram uma mandinga. O que é feitiçaria? Feitiçaria é quando você não enxerga tudo, você só enxerga algo. Você não tem todas as opções, você só tem uma. Feitiçaria é quando você está cego e obstinado por alguma coisa. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Fique enfeitiçado. Acredite, a sensualidade traz consigo uma tremenda dose de encantamento e feitiçaria. O espírito de sensualidade é um espírito de feitiçaria. Tanto que no livro de Provérbios a Bíblia diz: não te deixes prender pelos seus olhos. É que nos olhos está o laço. É isso aí, irmão. E Sansão
foi vencido pelo espírito de sensualidade. Foi aquela olhada que Dalila deu para ele, assim, tipo. A sensualidade é a idolatria por um sentimento. Vou repetir. Sensualidade é a idolatria por um sentimento. Tinha um chamado de grandes proporções, forte, proeminente, amado, mas com picos sentimentais e desejos ardentes. É por isso que Paulo fala para Timóteo: foge das paixões. Foge das paixões da mocidade. Tem muita gente muito emocionável, muito instável, muito sentimental, muito piegas. Está apaixonado muito fácil, se apaixona por qualquer um em todo lugar. Vive apaixonado. E essas coisas sempre acabam em tragédia. É por isso que se entrega fácil, porque é tão carente de afetividade, tão carente de amor, que busca amor em todo lugar. Ei, me ama, por favor. E essas pessoas dão sinais contrários. As pessoas passam a desconsiderar e desrespeitar alguém assim, porque as pessoas tratam as pessoas como elas mesmas se tratam. Pessoas respeitam pessoas que se respeitam. Os menos amados são os mais difíceis de serem amados. Quando você encontra uma pessoa que se ama, é fácil amar essa pessoa. E homem gosta de mulher que se ama. Me ama, por favor. Deixa eu te sugar. Eu sou uma vampira. Mas Sansão é um homem traído e vencido pelos seus sentimentos. Seus sentimentos não podem conduzir você. Eu tenho falado isso a vida inteira. Foi uma das primeiras lições que eu aprendi na vida. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. Elas vivem mentindo para mim, dizendo coisas que não são verdadeiras. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se minhas emoções... Eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui já se sentiram derrotados? Levanta a mão aí, mentiroso. Quantos aqui já se sentiram derrotados na vida alguma vez? É verdade? Não! Não é verdade! Você não é derrotado. A Bíblia diz que graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, porque nele nós somos muito mais que vencedores. Empurra seu irmão e diga: não acredito nos seus sentimentos. Mas Sansão é esse cara sentimental. É difícil falar isso no Brasil, porque o Brasil é assim, né? Nós estamos crescendo. Gente muito emocional, que ainda não reconhece o seu valor e busca seu valor nos outros. Está buscando o seu valor nas outras pessoas, quando o seu valor tem que vir de si mesmo e dele. Ele é a fonte, ele é a raiz, é a origem da minha autoestima. Eu sou filho, eu não sou bastardo, eu sou filho. Deus me amou, Deus se entregou por mim, Jesus morreu na cruz, o preço que ele pagou foi Jesus, o maior preço já pago. Foi o preço do sangue do Calvário. Eu tenho valor, ainda que você fosse a única pessoa desse planeta, Jesus tinha morrido por você. O seu valor é o valor do Filho de Deus, morto na cruz do Calvário por você. Diga para o seu irmão aí do lado: se valorize, irmão. Mas aí os filisteus queriam o segredo da força de Sansão, mas eles queriam descobrir o ponto fraco. Mas eles não sabiam que Sansão já havia rompido suas alianças. E quebrar aliança é uma coisa séria. Sansão quebrou seus votos, todos eles. Era o voto de Sansão que lhe concedia
um plano especial na agenda de Deus. Diga para o seu irmão, são os seus votos que fazem de você uma pessoa diferenciada. Um homem com votos é um homem marcado por Deus. Quantos aqui tem votos com Deus? Ele se casa com mulheres pagãs, quebra um voto. Julgo desigual com os fiéis. Ele não podia fazer isso. Israel não podia fazer isso. Ele diz, tomai-a, porque essa agrada os meus olhos. Ele toca em um animal morto, em coisa imunda. As abelhas haviam construído uma colmeia. Ele enfia a mão lá e come coisa suja. Ele quebra seus votos, toca no leão morto. Não tocar em algum defunto era um dos princípios principais, preceitos do nazireado. O nazireu não podia nem se aproximar de um cadáver. Está lá escrito em Números capítulo 6, verso 6. Ele dá uma festa para celebrar seu casamento e mais uma vez quebra seu voto de nazireu, bebendo vinho. O que nos parece é que como anfitrião ele bebe também. Vai quebrando seus votos, vai quebrando suas alianças. E aí só falta um. Onde é que estava o segredo de Sansão? Da força de Sansão? Era em cortar o cabelo? Não, era nas alianças que ele tinha com Deus, nos votos que ele tinha com Deus. Cortar o cabelo era uma parte do negócio. Só faltava isso. E Dalila insiste, fala com ele. E ele vai lá e entrega o segredo do nazireado a Dalila. Os príncipes filisteus oferecem um fantástico suborno para que ela descobrisse o segredo da sua força. Tem homem que fica todo cheio, passa uma sirigaita e dá um psiu, e olha para ele, tô bonito. E ele não sabe que os príncipes filisteus pagaram um suborno altíssimo para derrubar o sujeito. Porque não é a sua beleza, a sua força, é a sua posição espiritual que o diabo está atrás de derrubar você dela. Diga para o seu irmão, não entregue a tua força para o inimigo. Aí a Bíblia traz uma nota triste. Sansão permite que seu cabelo seja cortado. Capítulo 16, verso 20. Está aberto aí? Esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Juízes 16, verso 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Uau! Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A presença de Deus se foi. Seus olhos são perfurados. É levado para uma prisão a fim de fazer girar um moinho. Trabalho de animal. Pecado custa caro. Tem gente sofrendo até hoje por causa do pecado. Pecado traz dor. A Bíblia fala, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Tanta gente trabalhando muito mais. Poderia produzir muito mais com muito menos por causa do pecado. O pecado sempre traz uma conta. A conta sempre chega, irmão. O pecado produz muita dor. E ainda difama o nome de Deus entre os pagãos. Porque Sansão era o testemunho. Era um crente bem sucedido, forte, talentoso. Daqui a pouco todo mundo falou, olha lá, aquele sujeito dizia que era crente, olha lá onde é que ele está, girando o moinho, estava sem visão, no pecado. E os filisteus cantavam nas ruas. Dagon nos entregou o nosso inimigo que multiplicava os nossos mortos. Glória a Dagon, Dagon é mais forte, Dagon é poderoso. Vira motivo de riso, de zombaria, de escárnio. E aí falam assim, tragam agora Sansão para nos alegrar. Aí lá vem ele, cego, com os olhos furados. E o seu chamado de libertação nacional só foi cumprido na sua morte. Diz, irmão, você não precisa morrer para cumprir sua vocação, irmão.
E a besteira que eles fizeram, colocaram Sansão na viga, sustentava todo o prédio. E Sansão ora. Sansão ora, irmão. Ora quando está em luta. E ele diz: por apenas um dos meus olhos, devolve a minha força. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre ele de novo. Porque Deus, Ele não está interessado no seu passado, mas toda vez que você clamar por arrependimento, Ele vai se revelar para você mais uma vez. E o que Ele faz? Ele derruba o prédio inteiro sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dos inimigos. Feche seus olhos. Tem muita gente fraca, crente fraco. Gente que diz: eu não tenho forças. Claro, você quebrou seus votos. Você está quebrando seus votos. Você está colocando seus olhos em coisas impuras. Você está tocando em coisas impuras. Você está bebendo coisas impuras. Você está procurando relacionamentos lá fora, quando deveria procurar aqui dentro. A força de Sansão não estava no seu cabelo, estava nos seus votos de consagração. Há pessoas aqui com um chamado especial de Deus. Há pessoas aqui com uma vocação. Gente que tem voto. Gente que tem uma chamada para santidade, para santificação. Mas é gente que precisa hoje renovar os seus votos e parar de quebrar suas alianças. Hoje eu quero desafiar você, querido, a sacrificar coisas. Talvez você esteja enfeitiçado. Talvez você esteja cego por algo. Você só consegue enxergar alguma coisa ou alguém quando você fica obstinado. A Bíblia diz que a obstinação é idolatria. Essa coisa de só enxergar seu umbigo. Tem gente que fala: mas eu sou servo de Deus e só faz a sua vontade. Não, você não é servo de Deus. Teu Deus é o teu ventre. Um cristão é um adorador, e um adorador é um sacrificador. E hoje o que você tem que sacrificar? Quais são os votos que você tem que refazer? Quais são as alianças que você quebrou e que você tem que reafirmar? Quais são os passos que você vai dar? Quais são as atitudes que você vai tomar? O diabo descobriu o potencial de Sansão. Por isso ele o feriu na alma. Se você foi ferido na alma, é porque o diabo descobriu o poder que você tem para derrubar as coisas dele nessa terra. Mas você vai ter que administrar essa sua dor. Você vai ter que administrar essa sua ferida, para essa ferida não se multiplicar. Você vai ter que digerir isso. Parar de ser controlado pelas suas emoções, com picos de instabilidade, e se manter